Livro de Êxodo, capítulo 2. O homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, algumas traduções dizem que ele era diferente, ou que ele não era comum. E aí fica uma dica, né? A gente sempre escolhe o bonito. Mas eu acredito que aqui o sentido seja de especial. Ela viu algo de diferente, de sobrenatural nessa criança. Ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com bicho de betume, colocou nele o menino, o deixou cerca dos juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceram do Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou uma criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Pai querido e amado, essa é a tua palavra, inspirada, infalível, que ela possa falar aos nossos corações, que ela nos ensine, que ela nos repreenda, que ela nos corrija, que ela nos eduque, para que a gente possa sempre permanecer no prumo que o Senhor estabeleceu para nós. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam sentar. O título da minha pregação hoje é a obediência de Moisés. Eu não vou pregar esse texto, eu apenas li esse texto como introdução, mas eu vou basear um pouco mais na história dele, também do que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, do verso 24 a 49. Meu objetivo aqui é mostrar que a obediência a Deus é a marca de todo servo de Deus. Essa é a marca de todos. Não tem como a gente colocar outra característica. Eu gosto de uma frase de um teólogo do século VI depois de Cristo, ano 540, e esse teólogo era chamado de Alberto Magno, melhor, Gregório Magno. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a obediência é a única virtude que nos infunde na alma todas as outras. Olha que interessante. A obediência é a única virtude que nos infunde na alma todas as outras. Em outras palavras, o que o teólogo Gregório Magno quis dizer é que a obediência é a mãe de todas as virtudes. Para amar, eu tenho que obedecer os mandamentos do amor. Para orar, eu tenho que obedecer. Para fazer o bem, para ser santo, eu preciso obedecer. Para evangelizar, eu preciso obedecer. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos da obediência. Eu acho engraçado. Uma autora escreveu um livro chamado O Mito da Beleza. E ela disse o seguinte nesse livro: O Mito da Beleza. Magreza igual a obediência.
Eu falei, mas o que essa mulher quer dizer com isso, né? O que ela quer dizer, basicamente, é que a pessoa, para chegar no corpo que ela quer, ela precisa obedecer aos princípios que vai levar a ela esse corpo que ela deseja. E eu comecei a pensar nessa frase desse livro, o Mito da Beleza. Eu falei, tudo na vida está relacionado à obediência. Como que uma pessoa vai conseguir, por exemplo, atingir um sucesso acadêmico sem obedecer aos princípios da educação? De como ela deve estudar, o que ela deve estudar. O que as pessoas chamam de disciplina, nada mais é do que obediência. Como que a pessoa vai alcançar um sucesso profissional sem que ela obedeça aos princípios da vida bem-sucedida ou de uma vida profissional bem-sucedida? Em certo sentido, tudo na vida está associado ao princípio da obediência. É por isso que talvez a coisa mais importante que um pai possa ensinar ao filho é obedecer. O estudo, o tempo de estudar, o tempo de lazer, ela precisa ter uma disciplina que pressupõe obediência em todos os aspectos. Então nós só vamos conseguir sermos o que nós queremos ser na vida se a gente seguir o caminho da obediência. E esse é o princípio bíblico por excelência. Toda a história bíblica gira em torno da obediência. Deus nos deu uma revelação e espera de nós a nossa obediência. Que bom que a obediência hoje, ela não depende de nós, depende da graça de Deus. Por isso que Paulinho vai dizer que a obediência nasce da fé. A obediência provém da fé. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 1 e vai falar isso em Romanos capítulo 16. Ou seja, ele fecha Romanos com o mesmo princípio. A obediência provém da fé. Essa obediência que eu acho que é a chave da vida cristã. Eu escolhi hoje Moisés porque Moisés é para mim talvez um dos grandes exemplos, junto com Abraão, do que significa ser obediente. Ele nos ensina profundamente a viver uma vida de obediência. Moisés foi o personagem mais importante no meu ministério quando eu cheguei aqui nessa igreja. Logo que eu cheguei, eu tive muitas dificuldades. Primeiro, eu não queria pastorear a igreja. Na minha primeira experiência, eu cheguei e falei, não quero ficar aqui. Foi só no meu segundo sermão que Deus falou comigo, claramente que essa era a igreja que Ele queria que eu assumisse, e eu tive convicção no meu segundo sermão, quando eu estava pregando para ser avaliado pela igreja ainda. Quando eu cheguei, eu falei, eu vou passar um ano nessa igreja só estudando ela, só tentando entender esse povo. E foi o que eu fiz. Um ano pregando, ensinando, aconselhando, mas ouvindo e conversando com todo mundo. E eu descobri uma igreja totalmente fragmentada, dividida, cheia de panelinhas, mulheres puxando de um lado, diáconos puxavam do outro, os jovens puxavam de um lado, os homens puxavam de outro, a diretoria fazia uma pressão vital, os jovens eram contra a diretoria, era uma bagunça. Eu falei, meu Deus, onde eu fui cair, né? A teologia da igreja era profundamente neopentecostal, e em alguns momentos até um pentecostalismo meio folclórico. E eu falei, gente, eu fui parar, né? E nessa época eu meditava muito em Moisés, como que Moisés lidou com as críticas, como que Moisés lidou com as pressões, como que Moisés lidou com os grupos que queriam ir contra ele. E Moisés então foi minha grande inspiração. Eu meditava muito. E a paciência de Moisés me desafiava. Meu Deus, por que Moisés não saiu na briga com Miriam, não saiu na briga com Arão? Por que Moisés não foi mais duro com as pessoas? Moisés não era reativo. Ele não deixava as emoções dele falar mais alto. Ele estava o tempo todo levando as coisas para o altar, levando as coisas para a oração. E eu falei, meu Deus, eu preciso disso aqui nessa igreja. Eu preciso dessa providência do Senhor. Eu preciso ser um Moisés aqui, porque senão eu não vou aguentar. O Moisés então passou a ser uma figura muito importante. E a gente vai ver hoje alguns aspectos dessa obediência de Moisés que me chamou a atenção. Com
Como foi a obediência de Moisés? Primeiro, a obediência de Moisés começou com uma compreensão clara de quem Deus é. Aqui começa o ponto de Moisés. Se nós não sabemos quem é Deus, fica difícil obedecer. Fica difícil a gente seguir alguém que a gente não sabe quem é. E esse conhecimento de Moisés, essa revelação que Moisés teve de Deus, ela vai começar na primeira infância. Os psicólogos dividem, os psicopedagogos dividem a infância em várias fases. A primeira infância, que vai aproximadamente até os 5 anos de idade. E é bem provável que Moisés tenha ficado até os 4 ou 5 anos de idade com a mãe Joquebede. Porque assim que Moisés nasce, a mãe percebe que tinha algo diferente nele, tinha algo de sobrenatural dele, e por isso ela esconde o menino, fica com ele apenas 3 meses, e depois de 3 meses ela coloca no Nilo, num cesto, no Nilo com betume, porque a água não invadisse o cesto. A irmã de Moisés fica observando para ver o que ia acontecer, e é exatamente a filha de Faraó que vai pegar a criança, e então a irmã de Moisés vai até a filha de Faraó e pergunta: a senhora quer que eu consiga uma mãe hebreia para cuidar dessa criança? Não quero. E então vai lá e chama quem? A própria mãe de Moisés, a Joquebede. E ela vai lá, pega a criança, conversa com a filha de Faraó. A filha de Faraó falou: eu vou te pagar para cuidar da criança, como babá. E ela então cuida dessa criança, até o dia que ela leva ela de volta para a filha de Faraó, que adota a criança. Agora, quanto tempo depois? A Bíblia não diz, mas pelos estudos da cultura da época, esse período de amamentação, de primeiro tempo da criança, deve ter levado até os 4 a 5 anos de idade. Se isso for verdade, então Moisés ficou basicamente toda a sua primeira infância com a sua mãe. Agora, olha que interessante. Segundo a psicologia, a estrutura da personalidade de uma criança, ela é basicamente formada até os 5 anos de idade. Nesta fase é que a criança vai ter um contato com a mãe, contato com o pai, com os irmãos, com os avós, com os priminhos. É nessa época que ela vai aprender a falar, a conversar, a cultura da família, o jeito que a família come. Mas também, nessa época, os pais já começam a ensinar a palavra para a criança. E provavelmente Joquebede pensou: eu tenho pouco tempo para educar essa criança, para que ela não se perca no palácio, para que ela não desvie do palácio. Eu preciso injetar essa criança a fé verdadeira. E eles conheciam a fé de que maneira? Eles conheciam a fé pelo aquilo que a gente chama de tradição oral. O que é tradição oral? A fé ia passando de pai para filho, de filho para outro filho, e assim sucessivamente. De geração em geração ia passando. Isso é chamado tradição oral. Só depois que Moisés vai registrar essa tradição, vai escrever sobre essa tradição. Então é provável que Joquebede conhecia, através da tradição oral, Abraão, Isaac, Jacó e José. Consequentemente, ela sabia do Deus de Abraão, do chamado que Deus deu a Abraão, de como Deus chamou Abraão. Ela sabia da promessa que Deus deu a Abraão. Provavelmente ela já sabia de Isaac, do casamento de Isaac, da promessa de Abraão que passa para Isaac. Provavelmente ela conhecia a história de Jacó, as epifanias que aconteceu na vida de Jacó. Epifania significa as manifestações divinas em formas humanas. Provavelmente ela sabia dessas epifanias, dessas manifestações de Deus na vida de Jacó. Provavelmente ela conheceu a história de José, até mesmo porque quando o povo de Israel sai do Egito, eles pegam os ossos de José e levam. E por que eles pegam? Porque José disse
queria que os ossos deles saíssem dali. Então a tradição oral trouxe para eles a revelação de que José queria que os seus ossos fossem sair de lá. Então, certamente o primeiro conhecimento que Moisés teve de Deus veio daí. Ou seja, quando ele vai para a casa da filha de Faraó, e lá ele seria bombardeado por toda a teologia egípcia, sobre os deuses, sobre as divindades, sobre a religião egípcia. Ele saberia tudo isso, sobre a cultura, sobre a cosmologia, sobre o ensino da filosofia, a história deles, mas ele já chega lá com uma base espiritual, com uma base de fé, inclusive crendo aqui que Deus estava preservando o menino, então não permitiu que aquela base de fé se perdesse. Então Moisés teve uma base espiritual, Moisés teve uma base de conhecimento, mas esse conhecimento de José, de Moisés, não parou ali, porque o conhecimento que Moisés teve de Deus, ele foi progressivo. É bem provável que nesse período que ele ficou lá estudando no meio do povo, estudando na universidade do Egito, conhecendo tudo aquilo, ele deve ter tido contato com a história dos hebreus, ele deve ter tido a curiosidade para conhecer um pouco mais do seu povo, como ele funcionava, ou seja, ele deve ter investigado um pouco mais sobre quem era o povo de Deus, sobre quem era Abraão, Isaac e Jacó. Mas o ápice dessa revelação vai acontecer lá no Monte Horebe, quando ele está cuidando das ovelhas do seu sogro. Ali é que ele vai ter uma experiência extraordinária, quando ele percebe uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Agora, olha que interessante, ele não foge. Ele poderia falar, fica aqui, eu vou sair. Não, ele vai para cima. E quando Deus percebe que ele se aproxima, Deus então intervém para ele. Para por aí. Tira a sandália dos seus pés. O lugar que você pisa é terra santa. Era o monte de Deus. E ele não foge daquela voz. Ele não teve medo daquela voz. Parece que ele sabia de um Deus que falava. Bem provável que conhecesse realmente as epifanias, as manifestações de Deus na vida de Jacó, e de como Deus falou com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então ele pensou, só pode ser o Deus da minha mãe, do meu pai, o Deus da minha família. Aquela voz vem nítida no coração dele. Tem um livrinho famoso, se tiver a oportunidade de ler, leia, é pequenininho, bem pequenininho. Existe ele, inclusive, em PDF, chama A Procura de Deus, de A.W. Tozer. A.W. Tozer é fantástico, ele é chamado de um dos profetas do século XX, é um escritor na área de espiritualidade, de vida cristã. E o Tozer, nesse livro, ele fala sobre Moisés. E ele disse que Moisés era uma pessoa insatisfeita com o conhecimento que ele tinha de Deus. Ele estava o tempo todo querendo mais, querendo mais. E o Tozer vai dizer, quanto mais nós amamos a Deus, mais a gente quer conhecer Ele. E assim com as pessoas que a gente ama, quanto mais a gente ama uma pessoa, mais a gente quer saber sobre Ele. Mais a gente quer conhecer essa pessoa. E o Tozer fala que Moisés queria muito saber quem é Deus. E ele fala para Deus, deixa eu te ver, meu filho. Você não pode me ver. Eu vou deixar você me ver pelas costas. Aí fica entre uma rocha, Deus passa e vê Deus pelas costas. O nível de profundidade do conhecimento que Moisés tem de Deus, irmãos, é algo assim, fora da curva, fora do normal. Tem um episódio que acontece em Números capítulo 12. Números capítulo 12, Miriam
e Arão se levanta contra Moisés. E o que Moisés faz? Moisés ele não era reativo. Deus sabia, Moisés não vai pegar esse negócio. Moisés não vai brigar com Arão. Moisés não vai sair na briga com Miriam. Esse negócio vai ter que ser eu mesmo que vou ter que resolver. E o que Deus fez? Deus pegou e falou: vem cá Arão, vem cá Miriam e vem cá Moisés na tenda. Olha o que Deus falou, queridos. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente, foi Moisés também. Vieram Arão e Miriam à frente. Olha que coisa. E ele disse: ouça as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revelam visões e sonhos, e em sonhos fala com ele. Vocês estão entendendo? Miriam e Arão. Quando eu quero falar, eu chamo o profeta, falo com ele, através de sonhos, de visões. Não é assim, olha isso, irmãos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés? Eu fiquei assim meditando esse texto, misericórdia. Irmãos, olha o testemunho que Deus dá de Moisés para os dois irmãos. Eu sou íntimo dele. Nós dois somos amigos. A gente conversa face a face. Ele vê a minha forma. Eu não converso com ele por enigmas, eu falo com clareza. Quando Arão e Miriam saem dali, eu acho que eles pensam assim: não imaginava que esse fosse o nível de intimidade de Moisés com Deus. E só para vocês não esquecerem a burrada que vocês fizeram, o que Deus faz? Coloca uma lepra na Miriam, fica leprosa. E aí eles pedem, perseguem a Deus. Nossa, Moisés intercede. E Deus falou: coloca ela lá de fora do arraial, deixa ela lá 7 dias. 7 dias de campanha de cura interior. 7 dias olhando para a lepra e pensando: uau. Olhando para a lepra e pensando: não vale a pena desobedecer a Deus. Olhando para a lepra e pensando: de que adianta ser prepotente, orgulhoso. Olhando para a lepra e pensando: não adianta querer usurpar o lugar que Deus não me chamou para ocupar. Não adianta ser quem Deus não quer que eu seja. Não adianta fazer o que Deus não mandou fazer. Foram 7 dias avaliando os seus erros e entendendo que não é por aí que as coisas funcionam. Irmãos, a obediência de Moisés, ela nasce dessa compreensão clara de quem Deus é. Tem um texto do Salmo que diz assim: a intimidade do Senhor Ele revela a quem tem, a quem não tem, ou a quem nos obedece. Porque temor e obediência são palavras suaves e sinônimas. Se nós queremos viver uma vida de obediência, igreja, nós precisamos urgentemente mergulhar na intimidade com Deus. Mas em segundo lugar, como é que foi a obediência de Moisés com Deus? Primeiro, nasceu com uma compreensão clara de quem Deus é. Segundo, a obediência de Moisés foi demonstrada na sua decisão de aceitar o chamado de Deus. E é isso que nós vamos ver, irmãos, a partir do capítulo 3. Deus se revela, a partir do capítulo 3 mesmo, Deus se revela a Moisés e diz: ô Moisés,
na sarça ardente. Eu tenho ouvido o sofrimento do meu povo, como ele está sendo oprimido, e eu resolvi ouvir o clamor deles. Eu quero libertar eles, eu quero que seja você. Você vai ser essa pessoa. Você vai lá libertar eles. Óbvio que Moisés teve dificuldades. Óbvio que Moisés pensou, teve medo, ficou inseguro, pensou: como é que eu vou voltar lá no faraó? Como é que eu vou? Depois do que aconteceu, eu matei um egípcio, o faraó quer me matar. Eu não posso voltar lá. Então Moisés estava cheio de medo, de resistência. E Moisés pensou: não posso, Senhor, eu não tenho condição. Eu não posso ir, Senhor. Juntou-se a isso a sua baixa autoestima, porque ele foi repreendido por um judeu, um hebreu que disse: você quer nos matar e você matou os egípcios? E ele pensou: não sirva nada, eu sou um covarde, eu fugi. Como que o senhor vai usar um covarde? Como o senhor vai usar um medroso? Como você vai usar essa pessoa limitada fisicamente, que não sabe nem falar, que tem a língua presa? Como você vai usar essa pessoa com a baixa autoestima? Essa pessoa não tem condição de ir. Mas mesmo apesar do medo, apesar da insegurança e apesar da baixa autoestima, ele aceitou o desafio. Eu vou. As desculpas foram muitas. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão reconhecer que eu seja essa pessoa capaz. Eu sou cheio de limitações. Eles vão me perguntar quem é o Senhor, eu não sei direito quem é o Senhor. Mas mesmo assim ele foi. Ele aceitou o chamado do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, Deus está chamando a gente, falando com a gente, e a gente está o tempo todo colocando na frente os medos, as inseguranças, os receios, a nossa covardia aparece primeiro, e a gente foge da nossa responsabilidade, a gente foge da nossa missão, a gente foge daquilo que Deus nos chamou para fazer. Do ponto de vista da Bíblia, do Novo Testamento, todos nós somos chamados a ir. A grande comissão de Mateus 28 é para todos. Eu tenho que ir, você tem que ir, todos nós temos que ir. Mas nós estamos o tempo todo dizendo: eu não posso, eu tenho muito trabalho, eu estudo, eu faço faculdade, eu tenho meu trabalho, eu faço um bico extra aqui, um bico extra ali. Como uma pessoa falou para mim: eu não posso, porque eu estou fazendo uns bicos aí, por isso eu não tenho condições. Nós estamos o tempo todo colocando desculpas para não obedecer, para não aceitar o chamado. Apresente a Deus suas desculpas, apresente a Deus seus medos, apresente a Deus suas resistências, e deixa Deus trabalhar elas, porque Moisés apresentou para Deus, e Deus falou: Moisés, fica tranquilo, eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado, e eu vou colocar alguém do seu lado para te ajudar, eu vou colocar o Arão. Moisés, mas você tem que ir. Mais do que isso, eu vou abençoar a sua mão, a vara que está com você vai ser abençoada, eu vou agir, eu vou fazer milagres. Mas se nós não estivermos dispostos a obedecer, irmãos, como que nós vamos experimentar os milagres de Deus? Como que nós vamos experimentar a ação de Deus na nossa vida, se nós só estamos fluindo, se nós queremos ficar na nossa zona de conforto? Porque nós estamos achando que ser cristão é apenas ir na igreja eventualmente, em algum culto. Mas nós não queremos, queridos irmãos, ultrapassar essa zona do conforto e começar a agir e a fazer diferença. Moisés obedeceu, ele aceitou o chamado. Deus não está à procura de pessoas perfeitas,
Deus não está à procura de pessoas sem problemas. Deus não está à procura de pessoas que não trabalham. Percebeu que todas as pessoas que Deus chamou no Novo Testamento estavam trabalhando? Deus não está à procura de pessoas que não fazem nada. Ele está à procura de você mesmo, que trabalha, que estuda, que corre, para que sua vida aconteça. E Ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida, quer usar os seus talentos. Mas você está o tempo todo protelando, colocando muitas coisas entre você e Deus. Deus está dizendo para você: aceita o meu chamado. O propósito de Deus para todos nós é sempre fazer discípulo. A igreja de Atos cresceu porque eles aprenderam uma grande lição. Cada crente precisa ser e fazer discípulo. Esse ano eu começo uma nova série que vai chamar Recortes no livro de Atos, cujo tema central é a obediência missionária da primeira igreja, a igreja de Atos. Onde eu vou estar trabalhando no livro de Atos, perseguindo essa obediência. E eu fico pensando, como que aquelas pessoas conseguiram? Eles aceitaram o chamado de Deus. Você vai continuar assim ou vai aceitar o chamado do Senhor? Terceira lição que nós aprendemos com Moisés: como Moisés obedeceu. A obediência de Moisés exigiu renúncia. Não tem obediência sem renúncia. É interessante porque em Hebreus capítulo 11, versos 25 a 26, diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo no deserto até que ser filho da filha de Faraó. Ele preferiu o caminho da renúncia. É impossível vivermos com obediência, igreja, sem renunciar. Eu fico pensando, a renúncia de Moisés é pesada. Gente, Moisés está renunciando o trono do Egito. Segundo alguns comentaristas, que não são todos, eles fazem uma inferência a partir de alguns estudos que Moisés provavelmente estaria na ordem da sequência da posse do trono do Egito. Eu não sei se isso procede, porque ele não era filho legítimo, ele foi adotado. Mas segundo alguns, Moisés estava na linha de sucessão direta do trono. E ele rejeita tudo isso. Ele rejeita o status de ser filho da filha de Faraó, o poder de ser filho da filha de Faraó, a riqueza de ser filho da filha de Faraó, a segurança, o conforto de ser filho da filha de Faraó. Ele rejeita tudo isso simplesmente para sofrer com o povo de Israel no deserto. Para aceitar o ite de Deus, ele teve que renunciar. Para aceitar a grande comissão, ele teve que renunciar. É impossível, igreja, obediência sem renúncia. É por isso que nós não queremos obedecer. A maior prova da nossa desobediência está no fato de que a gente não evangeliza mais, não convida mais pessoas. Se nós olharmos para o discipulado de Jesus, a gente vai ver que o discipulado de Jesus, ele pressupunha renúncia. Lucas 9:23, renúncia pessoal. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e diariamente siga. Ou seja, tem que haver uma renúncia pessoal na sua própria vida. Renúncia social. Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não aborrecer, e aqui ele está usando uma hipérbole, né? Aborrecer no sentido de exagero, para demonstrar que nós temos que priorizar Deus acima da família. Se alguém vem a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E depois ele vai para uma renúncia material. Primeiro pessoal, segundo social, familiar,
terceiro material, Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uma renúncia material. Renuncia aos seus bens, renuncia à sua riqueza. É interessante porque quando Jesus se revela a Zaqueu, Zaqueu se desprendeu automaticamente do seu dinheiro quando ele disse: se eu roubei, devolvo 4 vezes, como diz a lei judaica lá em Levítico, e mesmo que eu não tenha roubado, eu vou vender meus bens e dar metade dos pobres. Jesus olhou para essa cena e falou: converteu. É como se Jesus falasse assim: a maior prova da conversão é enfiar a mão no bolso. Converteu, ele falou: hoje houve salvação nessa casa. Assim que ele toma a decisão de abrir mão, coisa que o jovem rico não quis fazer. O jovem rico estava tão atolado nos seus bens, no seu dinheiro, que Jesus falou: vende tudo que tem e segue. Ele falou: não, prefiro meu dinheiro, prefiro minhas coisas. É indigno viver uma vida de obediência sem estar disposto a renunciar. É isso que nós. Por que a obediência é um assunto tão difícil? Por que a obediência é um assunto que nós não queremos conversar sobre ela? Porque existe recurso. Por que é tão difícil os pais hoje ensinar os filhos a obedecer? Porque o filho, para obedecer, vai ter que renunciar. E os filhos hoje, irmãos, os filhos hoje passam os pais, mas matam os pais de vergonha. Essa semana, sábado mesmo, eu presenciei uma cena que eu falei de misericórdia. E eu olhei assim, eu saí daquele lugar e falei: eu não acredito no que eu estou vendo. Nós temos que entender que a obediência pressupõe renúncia. O filho vai ter que renunciar, a filha vai ter que renunciar, o crente tem que renunciar, o funcionário tem que renunciar, o estudioso tem que renunciar, o empreendedor de sucesso tem que renunciar, mas nós não queremos. Moisés obedeceu, e a obediência exigiu dele uma renúncia. Obedecer a Deus muitas das vezes significa dizer não para nós mesmos, não para nossos prazeres, priorizar a vontade de Deus acima das nossas vantagens é a marca central da obediência. Em quarto lugar, a obediência de Moisés não o livrou dos problemas. E aqui um ponto que é um dos pontos que mais me chamou a atenção quando eu cheguei nessa igreja. Porque Moisés era obediente, mas sofreu. Muitas vezes a gente acha que porque obedece a Deus a gente vai ter problema. Que a gente obedece a Deus, a gente não vai ter luta. Mas não é verdade. Eu gosto da frase do Charles Stanley. Charles Stanley foi presidente da maior denominação batista nos Estados Unidos por vários anos, que é a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. E o Charles Stanley tem uma frase que diz assim: quando nós obedecemos, as consequências da nossa obediência pertencem a Deus. Quando nós desobedecemos, as consequências da nossa desobediência pertencem a nós. Ele quer dizer o seguinte: obediência igual responsabilidade de Deus, desobediência igual responsabilidade nossa. Quando eu obedeço e vem problemas e vem luta, não se preocupa, Deus está no controle. Não se preocupa, Deus sabe da sua riqueza. Lembra que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo e vocês vão vencer. Lembra que Paulo disse: quem quer viver piedosamente padecerá perseguições. Então existem lutas para quem obedece. Aí eu estou obedecendo a Deus, então minha casa está blindada de problemas, eu não vou ser mandado embora do emprego, eu não vou ficar, não tem
nada a ver, irmãos. Nós podemos obedecer a Deus e passar pelo deserto. Nós podemos obedecer a Deus e ter problemas, e ter lutas, e ter dificuldades. E Moisés foi essa pessoa. O capítulo 12, 13 e 14 de Números é emblemático da história de Moisés. Capítulo 12 eu já citei para os irmãos. Foi quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, usando como pretexto o fato dele ter casado com uma cuxita. Mas foi só um pretexto. A verdade é que ele estava com inveja, com ciúme de Moisés. Então Moisés enfrentou esses problemas dentro de casa, os próprios irmãos contra ele. Só que o capítulo 12 fala da família. Quando chega no capítulo 13 e 14, Israel inteiro se rebela contra Moisés. Por quê? Porque Moisés separa 12 pessoas para espiar a terra prometida. Envia os 12 voltam. 10 diz assim: a terra é boa, a terra manda leite e mel, mas a terra tem gigante. Eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Eles vão esmagar a gente, vai matar a gente, então é fria, nós não podemos entrar nessa terra. 2 dos espias, Josué e Caleb, tem um discurso inverso, diz: não, eles são pão e nós vamos comer eles como se fosse pão. É assim que vai acontecer. O povo preferiu dar ouvido aos 10 espias, e aí há uma insurreição e uma revolta contra Moisés. E eles então propõem: vamos matar Moisés e eleger um cara no lugar dele. Versículo 4, no capítulo 14, diz que eles queriam eleger outra pessoa. Versículo 10 do capítulo 14 diz que eles queriam apedrejar Moisés. Consequência: a punição foi 40 anos dando volta no deserto. Eles gastariam 40 dias para tomar posse da terra. Passaram 40 anos pagando, 40 anos de puro interior. Deus foi desintoxicando, eliminando as frutas podres, toda a velha geração de Israel havia. Aí eu pergunto: obedecer não nos brinda de problema? Não nos brinda. O maior teólogo do século XX, o maior teólogo americano de todos os tempos foi John Edwards. Foi expulso da igreja dele, porque não queria servir a ceia para qualquer pessoa, apenas para os convertidos. Só por isso. A ceia só para convertido. A igreja falou: não, vamos dar a ceia para todo mundo. E o Eduardo falou: não, nós não queremos, eu não quero isso. Foi expulsado da igreja. Expulsaram simplesmente o maior teólogo pregador de todos os tempos dos Estados Unidos. A obediência a Deus não nos isenta de lutas e de problemas. Eu vou obedecer a Deus, eu estou obedecendo a Deus, pastor. Eu comecei a dar, já vi muito isso. Estou dando meu dízimo e o dinheiro está subindo. Comecei a dar o dízimo e fui mandado embora do emprego. As pessoas só associam disso. Comecei a dar o dízimo e a minha mulher pediu divórcio. Comecei a obedecer o Senhor, a orar mais, a ler mais a Bíblia, e a minha família se revoltou contra mim. Percebe? Nós estamos o tempo todo criando barreiras para a nossa própria obediência. Obedece a Deus e deixa as consequências da obediência com Ele. Deixa Ele ser Deus. Hoje nós estamos enfrentando um problema no Brasil muito sério. Os irmãos devem conhecer aquele professor, o Tassos Licurgo. Ele é um PhD, um homem brilhante, uma mente brilhante. E o coletivo estudantil da Universidade do Rio Grande do Norte estão fazendo uma abaixo-assinado para expulsar ele da universidade. Inclusive o Tassos, ele dá aula em universidades americanas. Vocês têm noção? Ele dá aula no Brasil e lá fora. Por causa das redes sociais. Porque o Tassos hoje, se você olhar para ele,
talvez você vai lembrar do que eu vou falar, é um grandão com uma barba grandona, uma barba bem grande, e tem uma cena que ele coloca 25 ateus em círculo, e ele falou que ele responde a todos, cada hora um tinha 5 minutos para fazer a pergunta para ele, e ele respondeu a todos os ateus ali reunidos, se me fala a memória por essa cena. Então hoje estão querendo expulsar ele da universidade por preconceito, pelo fato de ele ser um conservador, por ele defender os princípios conservadores da fé cristã. A obediência vai gerar muita resistência. A obediência vai gerar muitos problemas. A obediência vai gerar muitas dificuldades. Mas eu vou encerrar com o último ponto, eu vou só citar ele, basicamente. É que a obediência de Moisés produziu resultados visíveis. Primeiro, através da obediência de Moisés, Deus libertou o povo de Israel do Egito. Através da obediência de Moisés, Deus realizou grandes milagres, como, por exemplo, abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel passar bem enchido, e o povo do faraó morrendo, engolido por aquelas águas. Como, por exemplo, o povo andar 40 anos no deserto e as sandálias não acabarem. Como, por exemplo, Deus tirar a água da rocha e fazer o maná cair do céu. Por causa da obediência de Moisés, a presença de Deus esteve o tempo todo com Israel, através da nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite. Por causa da obediência de Moisés, o povo entrou na terra de Canaã. A obediência, irmãos, ela produz resultados. Quando nós obedecemos, não apenas a nossa vida é abençoada, mas a vida dos outros. Quando você obedece, seus filhos são abençoados, sua família é abençoada. Quando nós obedecemos, a igreja é abençoada. Quando você lê a história do livro de Atos, a obediência da igreja fez com que o Evangelho chegasse até aqui hoje. Nós estamos vivendo Atos 29, o livro de Atos acaba no capítulo 28. Nós somos Atos 29 em diante. Nós estamos escrevendo o novo Atos dos Apóstolos. A obediência gera resultados. Se nós queremos ver as igrejas cheias, se nós queremos ver bancos cheios, nós precisamos de obediência. Eu conversava com o Cássio ontem, e eu falava com ele: olha, Cássio, ele falou: como é que o senhor está, pastor? Eu falei: Cássio, sabe o que é difícil para mim? Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer além do que a Bíblia ensina. Porque eu não acredito que o crente precisa de motivação, de gestão de motivação. O crente precisa obedecer. É isso. Você tem alguma sugestão de criatividade para mim? O que eu posso inovar para melhorar a igreja? Me ajuda aí. Porque eu só sei de algumas coisinhas. Tem painel de preto, comprou um telão de LED enorme, tirar essa parede branca que está atrapalhando, botou um telão de LED enorme, pintar de preto, colocar jogo de luz, colocar uns ministrantes de louvor mais bonitinho, bombadão, arrumar um pastor mais novinho, com a calça mais apertadinha, tatuado nos braços, corte degradê, colocar a cada ponto uma frase de efeito para recortes nas redes sociais, que os pastores hoje pregam para postar. Eles pregam para postar. Você percebe que a fala deles, todos os recortes têm uma frase de efeito. Eu disse para ele ontem: você pode me ensinar alguma coisa além disso? Não, ele não estava
sugerindo que eu fizesse inovação. Não, sabe, irmãos? Eu estava apenas problematizando com ele. Óbvio que Cássio não pensa assim. Estava problematizando com ele exatamente isso. Que é isso que as pessoas querem. E eu falei, eu não consigo ler a Bíblia sem entender que o que a igreja precisa é obedecer ao beabá. Irmãos, eu sou de uma geração em que o básico bem feito funciona. Orar, ir, ser assíduo na igreja, ser fiel nos dízimos e ofertas, convidar as pessoas, isso funcionou a vida inteira. Mas hoje não funciona mais. Eu sou de uma geração que o básico funcionava. Hoje o básico não funciona. Hoje eu tenho que apelar para alguma coisa externa. A obediência gera resultado. Comece a obedecer, ler a Bíblia, orar, jejuar, frequentar o culto assiduamente, convidar pessoas. Só isso. E ele falava comigo ontem, pois é, pastor, eu também não consigo ver nada que a gente possa fazer além do que tem que ser feito. Nós estamos, irmãos, precisando só de uma palavrinha, obedecer o básico. Se essa igreja obedecer o básico, o resultado vai aparecer. O resultado vai ser a igreja cheia. Nós temos, irmãos, que provar para eles lá fora que eu não preciso pintar a igreja de preto, botar jogo de luz, eu preciso obedecer o básico. Só isso. Moisés viu resultados, obedeceu e viu resultados visíveis. Eu encerro a minha pregação dizendo: se essa igreja obedecer, nós vamos ver resultados visíveis na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa empresa, no nosso ministério e nessa igreja. Posso ouvir amém? Vamos colocar de pé.